Bom dia, Ione. Bom dia, Gilberto, como vai? Tudo bem? Fecha aqui. Passou bem a Páscoa? Bem, tudo ótimo. E tu, como é que foi de Páscoa? Também, tudo em ordem, sem novidades. Fiz uma visitinha, acho que como a grande maioria das pessoas, até Milão, na Catedral, né, para ver o Bocelli. Ah, tava lindo, né? Então, de lá eu fui para Firenze, porque a Galeria degli Uffizi estava aberta para visitação virtual. E acabei a minha tarde na Alemanha, em Maastricht, vendo o show do André Rieu. Que beleza, que beleza. A gente passou uma parte na estrada, porque nós estávamos na Serra e voltamos para Porto Alegre. Ah, eu achei que vocês iriam voltar hoje. Se bem que não tem trânsito, né? Não, não, vazia a estrada, tanto na ida quanto na volta. Normalmente eu levo 2 horas e meia, levei 1h45 sem correr. Perfeito. Ótimo. Muito bom saber. Ó, já tem várias pessoas É, nos seguindo e então creio que nós podemos começar 2 minutinhos antes ou vamos aguardar pontualmente às 8? tô por ti. Tu que Ótimo. sabe, tô pronto aqui. Então, Já com as minhas anotações, com a medida provisória, com tudo aqui, tudo à ótimo, mão. ótimo. Então, bom dia a todos. Estamos fazendo uma live pela Academia Brasileira de Direito do Trabalho, hoje com a presença do professor doutor Gilberto Sturman, que, além de advogado brilhante e militante no Rio Grande do Sul, é também professor doutor da PUC, pós-doutor pela Universidade de Sevilha e é titular da cadeira número 100 da nossa academia. Então, gostaria de passar a palavra ao professor Gilberto para cumprimentá-los e, na sequência, já começamos o nosso bate-papo. Bom dia, Ione. Bom dia a todos os confrades, confreiras e aqueles que estão nos assistindo. Eu quero dizer que para mim é um prazer estar aqui debater essa matéria que nós temos chamado, apelidado de Direito Emergencial do Trabalho, e dizer que a palavra advogado brilhante se deve à amizade que eu tenho com a Ione, que é uma das minhas madrinhas na Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Quando eu entrei em 2015, tive aí o trabalho e a alegria do apoio da Ione. Então, essas palavras se devem à nossa amizade. Não é bem verdade isso, né, Gilberto? Mas a amizade, a admiração, você sabe que é recíproca. Então, sem maiores delongas, eu gostaria de iniciar, e a nossa ideia nessas lives sempre será formulação de indagações que poucas pessoas ou quase ninguém respondeu até o momento para o nosso entrevistado. Então, iniciando pelos objetivos das medidas provisórias 927 e 936, a indagação é no sentido de que, se foram realmente criadas políticas públicas obrigatórias para a preservação de saúde e dos empregos. Muito bem, Ione. Na realidade, são várias medidas provisórias que têm sido editadas em relação a essas questões relativas ao trabalho, à saúde e tudo mais. Mas as principais realmente são a 927 e a 936. A 927 colocou como objetivos a preservação do emprego e renda em tempos de calamidade pública. E na 936, nós temos 3 objetivos preponderantes: preservação do emprego e da renda durante o estado de calamidade pública, garantia da continuidade das atividades laborais e empresariais, redução dos impactos sociais provocados pela pandemia do coronavírus. Aqui me parece clara
a adoção de política pública do governo para a preservação do trabalho, da renda e manutenção da saúde, pelas diversas questões, especialmente na 936, que é mais ampla. Vejam que nós temos, ela fala nos seus objetivos, ela fala em continuidade das atividades laborais e empresariais, e nós temos lá no artigo 1º, inciso 4º da Constituição, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como princípio fundamental, além de outros objetivos fundamentais de garantia do desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza, tudo mais, não só nos princípios fundamentais, mas na ordem econômica, valorização do trabalho humano, da livre iniciativa, na ordem social, primado do trabalho, bem-estar e justiça social, e especialmente, eu destaco aqui, Ione, o artigo 196 da Constituição, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença. Do ponto de vista formal, não temos dúvida de que caso a calamidade pública e o coronavírus são casos de relevância e urgência que fizeram com que o poder público, o poder executivo, tenha adotado medidas provisórias. Sim, e gostaria de completar? Não, pode perguntar. Colocado essa premissa, qual seria o propósito do acordo individual para redução de jornada e salário previsto na medida 936? Pois bem, primeiro eu teria que dizer o seguinte, eu entendo, eu sou um dos defensores da ideia de que não há violação à Constituição da República. Ontem mesmo eu li uma entrevista, eu acho que era no estado de São Paulo, da nossa confreira, ministra-presidente do TST, Maria Cristina Peduzzi, que também tem essa opinião, porque, primeiro, na 927 há previsão expressa de que os limites constitucionais devem ser respeitados. E teve, nesse sentido, a ação direta de inconstitucionalidade 6343, onde o Supremo Tribunal Federal se manifestou dizendo a liberdade do prestador de serviço, especialmente em época de crise, quando a fonte do próprio sustento corre risco, há de ser preservada, desde que não implique, como consta da cláusula final do artigo 2º da 927, a colocação em segundo plano de garantia constitucional. Especificamente, no que diz respeito ao propósito da previsão do acordo individual para a redução de jornada e salário na MP 936, me parece que nesse momento em que a previsão do adendo contratual é prevista por até 90 dias, e nós estamos aqui pensando num dia após o outro, os poderes públicos, as prefeituras, os estados, os governadores estão pensando num dia após o outro, quando é que isso vai terminar, quando é que as coisas vão voltar ao normal, quando é que nós vamos para a rua, quando é que nós vamos voltar às universidades, escolas, comércio, enfim. Então, não há tempo a perder, né? E nesse momento nós pensamos um dia atrás do outro. O acordo individual tem que ser implementado, e tem sido, e a gente tem visto os resultados do Ministério da Economia, tem que ser implementado imediatamente, porque a ideia aqui, a gente falou de objetivo agora, é preservar emprego e renda. Veja que a redução de jornada e salário em 25%, 50% ou 70% garante o salário hora do trabalhador. Esse é um aspecto fundamental. Então, aqui, a garantia do salário hora, a garantia do emprego e renda e, especialmente, no que diz respeito a essa tua pergunta, a questão da agilidade. As coisas têm que ser resolvidas hoje, não amanhã, não semana que vem, não o mês que vem. Abrindo um parênteses, por falar em agilidade e na ausência, que me parece que é uma ideia que está tomando força, na ausência de violação do preceito constitucional,
justamente por força do momento atípico em que atravessamos. Na sua experiência profissional, nestas semanas de isolamento e de medidas provisórias que são estudadas, relidas, repensadas, qual a sua impressão em face da atuação dos sindicatos, com os quais, na advocacia que você exerce, qual a sua experiência nessas primeiras semanas de contato com os sindicatos? O interessante aqui, Ione, é que nós, profissionais do direito do trabalho, temos tido, nesse período de isolamento, parece que muito mais trabalho do que temos nos períodos normais, né? A questão da advocacia consultiva, ela se dá diariamente. A gente termina uma reunião, normalmente uma reunião virtual, claro, termina uma reunião, entra em outra para esclarecer os clientes sobre o que podem e o que devem fazer e o que não podem. E no magistério é a mesma coisa, porque nós estamos gravando, né, aulas e discutindo com nossos alunos virtualmente. Isso também nos apresenta aí uma questão de futuro, né? Para depois desse período da pandemia, talvez não, certamente as coisas vão mudar. Mas eu diria o seguinte, nós temos no Brasil mais ou menos 17 mil sindicatos, um pouco mais entre patronais e de empregados, e, obviamente, isso se dá principalmente pela ausência de liberdade sindical. Quer dizer, num sistema de liberdade sindical não haveria isso, né? Nós teríamos, nesse ano, acho que não teremos mais, a discussão sobre reforma sindical, inclusive a discussão que está se debatendo sobre a ratificação da Convenção 87 da OIT, a alteração do inciso 2º do artigo 8º da Constituição. E eu digo tudo isso preliminarmente, Ione, pelo seguinte, porque o sindicato sério, o sindicato correto, o sindicato que efetivamente representa o interesse coletivo, porque essa é a razão da existência da entidade sindical, este sindicato, ele senta, conversa, porque, vejam, quando a gente defende o acordo individual, a gente fala na agilidade. Nós não estamos afastando aqui a presença do sindicato, isso é fundamental dizer, né? Quer dizer, o sindicato representa, sim, deve representar, pelo menos, o interesse coletivo. Então, se ele é chamado a intervir, ele tem que sentar e conversar e colaborar na agilidade. O que eu tenho sentido, e essa é a tua pergunta efetivamente, do ponto de vista prático, do ponto de vista do dia a dia profissional, eu tenho sentido exatamente isso nos sindicatos sérios. Os sindicatos que não são sérios são aqueles que procuram cobrar uma taxa para participar da negociação coletiva, praticando aí, ao meu ver, uma grave conduta antissindical. E aqui eu penso que nós temos que ter a intervenção do Ministério Público do Trabalho com urgência, porque esse tipo de sindicato não está defendendo o interesse coletivo. O interesse coletivo de quem ele deve defender, que é a categoria profissional, né? Esse tipo de sindicato está querendo se aproveitar do momento para arrecadar valores que não fazem parte da essência desse momento. Sim, aproveitando, ouve-se também que alguns sindicatos têm se aproveitado desse momento, inclusive para um reforço de contribuições que diminuíram sensivelmente depois da alteração da nossa legislação. Parece que é uma conduta, no mínimo, sem qualquer ética, para a delicadeza do momento em que todos vivem. É verdade. E a gente tem visto aí sindicatos cobrarem 400, 500 reais, às vezes até 1.000, 1.500, já vi até 2.500 reais, no momento em que o dinheiro está escasso e o que se pretende, na verdade, é a manutenção do trabalho,
da renda e, no nosso caso especificamente, o emprego. Né? Quer dizer, estão se fazendo campanhas para que as empresas não dispensem os seus empregados, para que mantenham os empregados na medida do possível. Quer dizer, voltando ao início, reitero, as medidas provisórias 927, especialmente 936, tratam efetivamente de políticas públicas no sentido de, no período de calamidade pública decorrente do coronavírus, manterem trabalho, manterem renda, manterem emprego. Quer dizer, é necessária a participação de todos nesse sentido, empregador, empresa, empregado e sindicato, quando chamado, no sentido de resolver o ponto principal, que é a manutenção do trabalho. E aqui eu só antecipo uma das questões da 936, que é a suspensão do contrato, é também uma possibilidade e que, repito, se o sindicato for chamado, deve participar. É uma possibilidade para que a empresa tome fôlego de caixa e possa, depois, no retorno desse empregado, evitar a dispensa do mesmo. Aproveitando a sua referência à suspensão do contrato, eu gostaria de indagá-lo no seguinte sentido. O empregador ele pode utilizar os dois mecanismos, redução de jornada e salário, ou iniciar com a suspensão temporária do contrato de trabalho e depois se utilizar do segundo mecanismo, que seria a redução de jornada e salários? Pois essa é uma questão que a gente tinha dúvida quando nós começamos a estudar a medida provisória, mas eu me lembro do tempo da faculdade, quando a gente ouvia a questão do espírito do legislador, né? Qual foi o espírito do legislador? E na semana passada, acho que foi na quinta ou na sexta, eu ouvia o secretário nacional do Trabalho, Bruno Dalcomo, onde ele dizia que a MP, realizada essa pergunta para ele, e eu tinha essa posição, que a medida provisória é flexível no sentido de que as empresas, para preservarem os empregos, que são o bem maior, devem implementar mecanismos da MP de acordo com a sua necessidade. Então, não há nenhum impedimento na MP 936 para que seja implementada a redução de jornada e salário e depois a suspensão, se necessário for, ou vice-versa. Não há esse impedimento expressamente na MP, e ouvi isso do próprio secretário nacional do Trabalho, Bruno Dalcomo, acho que foi na quinta-feira, num evento que ele fez na Fiesp, né? Na Fiesp. Eu vi a live. Eu também acompanhei essa entrevista, inclusive as indagações formuladas foram muito pontuais, e, salvo engano, o secretário mencionou que, na sua opinião, ele não vê nenhum problema de utilização sucessiva ou simultânea de ambas as medidas, iniciar pela redução durante um determinado período, vamos dizer 30 dias, implantar a suspensão e retornar à redução de jornada e salário. Porque, como cada uma das medidas tem um prazo limite, isso daria um fôlego para a empresa de, no máximo, 90 dias. Exatamente. E nós temos que reiterar aqui, quer dizer, a questão principal que a gente não pode separar, trabalho e saúde, aqui, nesse caso especificamente, a preservação do trabalho, do emprego e da renda. Então, tudo que pode ser feito, dependendo de cada empresa que sabe, né, onde é que aperta, né, o seu sapato, a questão do seu fluxo de caixa, a sua necessidade, o seu público, como produz, como vende, como fabrica, enfim, de prestação de serviço, enfim, todas elas, cada uma sabe. E, claro, a gente está falando aqui, né, Ione, do dever ser. Nós estamos falando de empresas sérias,
nós estamos falando de empregados sérios, nós estamos Sem falando dúvida. de quem tenta resolver a questão de forma correta, de forma séria. Então, a empresa vai ter um mérito pelo fato de manter o emprego de todos os seus colaboradores, de todos os seus empregados, até o fim desse período aí que a gente não sabe quando vai ser, né? Exatamente, é uma incógnita. Esses dias eu conversei com o professor Alberto Leve, da Universidade de Modena em Reggio Emília, e eles me relatavam o seguinte: nós estamos praticamente chegando no fim do nosso isolamento, que lá foi muito mais sério do que a medida implantada aqui no Brasil, e vamos começar a fase 2, que é justamente a retomada das empresas, das prestadoras de serviços, que ninguém ainda tem muita ideia de como esse aspecto vai ser realizado, né? Porque da mesma maneira que no Brasil, lá eles têm grandes, médias e pequenas empresas. E o grande tiro da economia está justamente na pequena empresa, né? Que quem emprega mais, né? Sim. Aqui também, da mesma forma, um percentual enorme e até aqueles empregados que recebem até 3.135 ou 3 salários mínimos, são mais de 80% da população economicamente ativa, segundo também o próprio secretário nacional do Trabalho nessa live. Quer dizer, são as pessoas que têm que resolver como colocar pão e leite na mesa amanhã, né? Elas não podem esperar. Perfeito. Tem uma outra situação, professor Gilberto, que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Existe alguma vedação de dispensa durante o período de calamidade? Em caso positivo, é o desdobramento da questão. Qual seria a indenização aplicável nesse caso? Perfeito, Ione. Aqui eu vou me socorrer da medida provisória. Bom, primeiro para dizer que não há nenhuma proibição de despedida, mesmo que o empregador aplique um dos mecanismos, seja redução de salário e jornada, seja suspensão do contrato. Se ele não aplicar nenhum, não há nenhuma proibição de despedida e não há nenhuma previsão de indenização. No caso de aplicar algum dos dispositivos, o artigo 10 da medida provisória 936, ele divide dizendo o seguinte: fica reconhecida, peço permissão aqui para ler, fica reconhecida a garantia provisória de emprego ao empregado que receber o benefício emergencial de preservação do emprego e renda de que trata o artigo 5º, em decorrência da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão de que trata essa medida provisória nos seguintes termos. 1. Durante o período acordado de redução de jornada e salário e após o restabelecimento de jornada e salário, encerramento por período equivalente ao acordado, quer dizer, mais o equivalente ao acordado. Mas é possível que ele seja dispensado nesses casos, e o parágrafo 1º diz: a dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período da garantia provisória no emprego, sujeita ao empregador, além, obviamente, das parcelas rescisórias, a indenização de, primeiro, 50% do salário que o empregado teria direito no período da garantia de emprego, na hipótese de redução de jornada e salário igual ou superior a 25%, inferior a 50%. Depois, 75% da que o empregado teria direito no período de garantia provisória, na hipótese de redução de jornada e salário em período superior a 50%, inferior a 70%. E, por fim, 100% do salário que o empregado teria direito, no caso de garantia provisória de emprego, nas hipóteses de redução de jornada e salário, em percentual superior a 70%, ou de suspensão temporária do contrato. Então, são 3 hipóteses de indenização criadas pela medida provisória 936, lá no artigo 10, conforme
o período de redução de salário e jornada, 25%, 50% ou 70%, e o caso de suspensão do contrato de trabalho. Gostaria de esticar um pouquinho mais a discussão da dispensa, que é algo que preocupa a todos, no seguinte sentido. Imagine o seguinte, você recebe a visita de um dos seus clientes que relata: Doutor Gilberto, eu não quero fazer redução de salário nem de jornada, eu não quero me utilizar da suspensão temporária do contrato. Eu preciso demitir 20 pessoas. Eu poderia, com base neste quadro, utilizar a aplicação das normas previstas na força maior para fazer essas rescisões contratuais? Me parece que sim, Ione. Nós estamos, sem dúvida alguma, num período de força maior, né? E essa previsão legal, ela já existe na CLT, lá no artigo 500 e seguintes, que prevêem a hipótese de força maior num caso dessa natureza e prevêem, inclusive, a hipótese de indenização por metade. Me parece que nesse caso. Agora, uma questão que a gente discute aqui é se isso se aplica no caso de fechamento da empresa ou manutenção da empresa, né? A indenização por metade. A gente procura, do ponto de vista prático, na orientação para os clientes que vão continuar, primeiro, que a despedida seja a última situação, né? Ainda tem a possibilidade, que nós não tratamos aqui, uma possibilidade interessante, que é a do banco de horas, utilizar um banco de horas. Agora, a despedida, invocando a força maior do artigo 500 e seguintes da CLT, me parece um pouco complicado sustentar a possibilidade de indenização por metade sem que haja encerramento das atividades da empresa. Ainda que parcial. Ainda que parcial, exatamente. Porque quero crer que, se o fechamento de uma empresa atingir determinado segmento de produção, com o fechamento, este determinado segmento poderia ensejar a dispensa com base na força maior. Claro, claro. E entende também o professor que, com base nessas disposições, eu poderia não utilizar nenhuma das medidas e me socorrer da redução salarial prevista para a força maior? Também fico em dúvida. Mas, de qualquer maneira, a redução salarial prevista para a força maior se dá numa questão de manutenção das atividades da empresa, né? Então, se isso for aplicado, embora a gente não tenha até hoje orientado que as empresas assim façam, se isso for aplicado, certamente terá previsão somente pelo período de calamidade pública, né? Sim, e que esse período, tal como fixado nas medidas provisórias, ele é bastante longo, porque ele vai até dia 31 de dezembro. Então, eu indago se determinado empregador, não pretendendo se utilizar das medidas provisórias, mas reunindo os seus trabalhadores num núcleo pequeno de trabalhadores, ele explique a situação, ele demonstre a situação que, na verdade, é pública, porque todos estamos parados. De conhecimento público, claro. Liberais, empresas, prestadores de serviços, todos estamos socialmente isolados. E propõe aos seus trabalhadores, vamos dizer, a redução salarial, com base no motivo de força maior, por 2 meses. E daqui a 2 meses nós voltamos a conversar, ver se a situação do mercado melhorou, se nós vamos continuar nesse compasso de espera,
ou se, eventualmente, tudo correu maravilhosamente bem e vamos voltar a produzir como no período anterior. O que o professor me diria nesse sentido? Nós temos feito reuniões, como eu disse lá no início da entrevista, virtuais com clientes, com empresas, apresentando, obviamente, todas as possibilidades que eles podem, para optarem por alguma delas, no sentido de, principalmente, como a gente diz, manutenção dos empregos. Então, essa é uma possibilidade a ser colocada na mesa e com uma reunião com o pessoal explicando a situação, todos sabendo que a manutenção do emprego e da renda do trabalho é o principal, é o bem maior a ser protegido. Me parece que, se for uma das alternativas, se faz. Agora, como eu disse antes, eu prefiro optar por uma das alternativas aqui da medida provisória 936, já que ela é específica para esse caso de calamidade pública. Então, colocar à mesa nessas reuniões para os clientes, dizer, olha, nós temos tais possibilidades, redução de salário e jornada por 25%, 50% ou 70%, e ou suspensão do contrato de trabalho. Me parece mais, para o momento e para a situação, algo mais objetivo, mais claro. Até porque foram mais discutidas pelos Exato. estudiosos do direito. Eu acredito que o empregador que decida utilizar força maior, não vejo nenhum problema futuro em termos de haver ou não haver acordo individual, se ele será validado futuramente nas lides, que certamente ocorrerão, porque é algo que o legislador, na ocasião, sequer previu. Uma situação de emergência inusitada, toma-se a decisão e com total respaldo, até porque penso que seria menos traumático também com essa relação com os sindicatos, que na atualidade, com alguns representantes de categoria, tem havido uma certa resistência nessa negociação. Nós temos que saber que o período é excepcional, né? O período é excepcional e a gente vê cada dia notícias mais assustadoras, como a redução do PIB em 5%, o desemprego passar de 12 milhões, de 12,5% para 17%, 18%, 20%. Eu ouvia também semana passada a OIT falando em 195 milhões de desempregados no mundo, depois de uma semana antes ter falado em 25, 30 milhões. Então, todos têm que saber que o período é de exceção, né? Em todos os lugares, especialmente no nosso país, que me parece que estava retomando um crescimento devagar, mas estava retomando, e vem, como a gente diz, uma paulada na cabeça que faz com que seja difícil de levantar, né? Toda a sociedade, aquilo que a gente chama de concertação social, né? Toda a sociedade, poder público, deviam estar presentes nesse momento, repito, os sindicatos, mas os sindicatos sérios, os sindicatos sabedores de que depois que perderam a contribuição sindical obrigatória, eles devem mostrar a representatividade, devem mostrar serviço, devem mostrar interesse pela categoria a que representam, e certamente os empregadores, porque os empregadores e os empregados, porque nós temos que lembrar também que sem empresa não há empregado. Quer dizer, nós precisamos preservar o trabalho e o emprego, mas se a gente matar a empresa, que emprego que vai sobrar, né? Sem dúvida. Enquanto estávamos conversando, inúmeras indagações surgiram nos nossos vídeos, em especial com relação à liminar concedida pelo ministro Lewandowski, cuja discussão creio que seria despicienda no momento,
considerando que já existe um julgamento marcado, agora, salvo engano, para o dia 16, 16. em que o plenário do Supremo apreciará ou não a validade da estrutura contida no voto do ministro com a participação dos sindicatos. Faço esse esclarecimento porque os nossos seguidores vários estão demandando a respeito. Então, creio que talvez fosse mais oportuno no momento aguardarmos a decisão do Supremo, que, de acordo ou não com os nossos entendimentos pessoais, é a medida que prevalecerá. E eu gostaria de aproveitar os nossos últimos minutos, professor Gilberto, para a sua mensagem aos nossos seguidores. Pois bem, Ione, nós temos visto algumas coisas, e aqui eu nem entraria no mérito, como tu disseste, da ação direta de inconstitucionalidade, mas, na realidade, falando de questões gerais, porque o que a gente tem encontrado de todos os lados por aqueles que dizem que a MP teria vícios de inconstitucionalidade, invocam especialmente os incisos 6º, 13 e 26 do artigo 7º e 3º e 6º do artigo 8º, ambos da Constituição. A MP, na realidade, e essa é uma mensagem final, a gente tem que lembrar, ela não está tratando de negociação coletiva típica, né? Porque aquela que decorre da autonomia privada coletiva, que tem direitos e tem contrapartidas, na verdade, aqui ela busca garantia de trabalho e emprego para todos os trabalhadores. E num momento excepcional. Num momento excepcional. Quer dizer, não está falando em categoria. Esse é um aspecto que eu procuro lembrar, porque me parece que esses dispositivos invocados como violados, eles tratam de categoria. E aqui nós estamos falando de, além da categoria, nós estamos falando em prevalência de interesse público, porque, como a gente disse há pouco, se a empresa quebrar, todos os seus empregados perdem emprego e renda. E um outro aspecto que eu queria dizer, eu disse lá no início, é que a manutenção do salário hora se mantém, né? Expressamente. A gente pode lembrar, por exemplo, que todos os anos, seja por medida provisória, seja por decreto, o presidente da República fixa o salário mínimo nacional, aquele do artigo 7º, inciso 4º da Constituição, em 3 unidades de tempo, não é verdade? Na unidade tempo-mês, na unidade tempo-dia com o divisor 30 e na unidade tempo-hora com o divisor 220. Quer dizer, a garantia do salário-hora também aqui está presente na medida provisória. Eu diria também que existe uma recomendação, além de tudo que eu invoquei como mensagem final, a questão do artigo 1º, dos princípios fundamentais, dos valores social do trabalho e da livre iniciativa, o destaque para os direitos sociais, dos quais aqui os principais, para o momento, são trabalho e saúde, lá do artigo 6º, a questão da ordem econômica, da ordem social, das políticas públicas, também uma posição da OIT, quando trata de trabalho decente, paz e resiliência, no sentido de que a recomendação sobre trabalho e emprego decente para a paz e a resiliência consigna que a resposta às crises devem garantir o respeito aos direitos humanos fundamentais, sobretudo os decorrentes das relações de trabalho lato sensu, e também levar em consideração o papel vital das organizações de empregadores e empregados na construção de respostas às crises. Quer dizer, me parece que as políticas públicas do governo, todas elas fundadas na Constituição, e nós estamos falando aqui em interpretação sistemática, nós não podemos pensar só em um dispositivo isolado. Interpretação sistemática da OIT vão, de fato, no caminho que é levado, inclusive, pela OIT
da qual o Brasil é signatário desde que foi criada, né, Ione? Então, me parece que a ideia aqui de todos nós, inclusive nós que estamos aqui discutindo direito emergencial do trabalho, como a gente tem chamado, debatendo essas questões, porque todos nós queremos um período, uma vida, um presente, um futuro melhor para todos. Me parece que as MPs, aqui a 927 e a 936, estão nesse caminho. Ótimo. Muito obrigada pelas suas considerações. Eu gostaria, antes de encerrarmos, professor Gilberto, que o senhor lembrasse os nossos seguidores da mesa redonda virtual que haverá esta noite, promovida pela academia. Pois bem, estaremos das 18 às 20h30 numa mesa redonda tratando de coronavírus e direito do trabalho, medida provisória 927, 936, organizado e liderado pela nossa confreira Tereza Narras, e dos quais participarão o presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ministro Alexandre Agra Belmonte, o confrade Sérgio Torres, o confrade Luciano Martinez, e participarão ainda os companheiros, os professores, amigos de Direito do Trabalho na Espanha, em Valência, professor Fernando Fita, e em Milão, o professor Giuseppe Ludovico. Quer dizer, nós vamos debater essas questões no Brasil, na Espanha e na Itália, das 18 às 20h30. Esperamos vocês. Ótimo. Muito obrigada, então, pela sua participação, pelas brilhantes considerações e, desde já, agradecendo os nossos seguidores e lembrando que amanhã, novamente, às 8h, café da manhã com a academia, com a participação da professora Tereza Nas. E durante esta semana, nossa programação de segunda a sexta haverá às 8h, sempre uma entrevista. Excepcionalmente, na quarta-feira, teremos duas. Uma delas com o nosso presidente honorário, Jorge Honor Souza Franco Filho, que falará sobre um tema ainda pouco vivenciado, que é a MP que trata do trabalho portuário. Então, muito obrigada a todos. Eu agradeço. Em especial a sua participação, professor Gilberto. Um bom dia a todos. Bom dia. Pena que terminou. Um abraço, Pena Ione. que terminou. Nos vemos nas próximas. Nós temos um limite de tempo para essas gravações. Quem sabe no futuro possamos ampliá-las um pouco mais. Perfeito. Bom Um dia abraço a todos. e bom dia.